grávida, sozinha e fugindo da chuva torrencial. Ela bateu na porta errada sem saber que era a mansão de um milionário misterioso e solitário. Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber. Agora aproveite essa linda história. A chuva desabava sobre São Paulo como se o céu houvesse desabado junto. Patrícia caminhava pelas ruas desertas, os cabelos encharcados grudados no rosto, a barriga de 7 meses pesando como uma âncora que a puxava para baixo. Cada passo era uma luta contra o vento cortante, contra o desespero que crescia em seu peito. Havia 3 horas que vagava sem destino. O apartamento que chamava de lar não existia mais. Menos as chaves tinham sido devolvidas ao proprietário, junto com as últimas migalhas de sua dignidade. O dinheiro do aluguel havia se esgotado no mesmo dia em que perdeu o emprego na boutique, quando a patroa decidiu que uma funcionária grávida não passava a imagem certa para a clientela sofisticada. E Diego havia desaparecido como fumaça quando soube da gravidez. Não estou pronto para ser pai. Foram suas últimas palavras antes de bloquear seu número e sumir da cidade covarde. O frio penetrava seus ossos através da blusa encharcada. Patrícia abraçou a barriga instintivamente, sussurrando palavras de conforto para o bebê que se mexia inquieto. Vai ficar tudo bem, meu amor, a mamãe vai encontrar um lugar para nós. Mas as palavras soavam vazias até para ela mesma. As luzes da cidade se tornavam borrões através da cortina de chuva. Patrícia havia percorrido quilômetros, batendo em portas de conhecidos que se recusaram a ajudar, tentando abrigos que estavam lotados. A cada não que recebia, sentia um pedaço de sua esperança se despedaçar. Foi quando avistou os portões de ferro forjado. A mansão se erguia imponente no final de uma rua arborizada, isolada das outras casas como uma fortaleza. Mesmo sob a tempestade, era possível ver sua grandiosidade: 3 andares de arquitetura clássica, jardins que pareciam saídos de um filme, janelas enormes que deixavam escapar uma luz dourada e acolhedora. Patrícia hesitou. Pessoas ricas não costumavam abrir suas portas para desconhecidos, especialmente para uma mulher grávida e encharcada que mais parecia um fantasma da noite. Mas o frio estava se tornando insuportável, e ela sentia o bebê se mexer de forma estranha, como se também estivesse sofrendo. Com as últimas forças que lhe restavam, caminhou até a porta de madeira maciça e pressionou a campainha. Sam ecoou do outro lado. Solin e Etim. Murilo Bastos estava em seu escritório, degustando seu 3º copo de uísque da noite enquanto revisava relatórios financeiros. Aos 35 anos havia construído um império imobiliário que o tornara um dos homens mais ricos da cidade, mas a solidão que habitava sua mansão era proporcional à sua fortuna. O som da campainha o fez franzir o senho. Eram quase 2 da manhã, e ele não esperava visitas. Ninguém vinha à sua casa sem ser convidado. Era assim que gostava. Era assim que mantinha sua vida organizada e previsível. Coming Huat, a porta com passos pesados, desconfiado. Através do visor viu uma figura pequena e encharcada, curvada contra a tempestade. Uma mulher, grávida, que diabos, murmurou, destravando a fechadura. Quando abriu a porta, o vento frio invadiu o corredor junto com o cheiro de chuva. A mulher à sua frente estava tremendo violentamente, os olhos vermelhos de choro e cansaço, as roupas coladas ao corpo. Mas foi o olhar dela que o atingiu como um soco no estômago, um olhar de quem havia perdido tudo, mas ainda lutava. Por favor. A voz dela era um sussurro rouco. Eu sei que não me conhece, mas preciso de ajuda. Só por uma noite. Prometo que não vou incomodar. Murilo ficou parado, travado entre a desconfiança e algo que não conseguia nomear. Havia construído muros ao redor de sua vida exatamente para evitar situações como essa. Não se envolvia com problemas alheios. Não abria sua casa para estranhos, não permitia que nada perturbasse sua rotina cuidadosamente planejada. Escute. Eu não... Começou, mas parou quando viu ela balançar perigosamente. Instintivamente, estendeu o braço para ampará-la. A pele dela estava gelada como mármore. Meu Deus, você está congelando, disse ele. Mais para si mesmo do que para ela. Patrícia levantou os olhos, e neles Murilo viu uma mistura de gratidão e desespero que fez algo se mover dentro de seu peito há muito tempo adormecido. Talvez fosse a humanidade que ele pensava ter perdido, ou talvez fosse apenas o instinto básico de não deixar uma mulher grávida morrer de frio em sua porta. Uma noite, disse ele afastando-se para que ela pudesse entrar. Apenas uma noite. Patrícia quase desabou de alívio. Obrigada, sussurrou, cruzando a soleira como se estivesse entrando no paraíso. Murilo fechou a porta atrás dela,
observando a água da chuva escorrer pelo chão de mármore. Não sabia ainda, mas acabara de tomar a decisão que mudaria completamente o rumo de suas vidas. O primeiro raio de sol que atravessou as cortinas de linho da sala encontrou Patrícia encolhida no sofá de couro italiano. Murilo desceu as escadas de mármore pisando levemente, esperando encontrar a casa vazia, menos talvez ela tivesse partido durante a madrugada, poupando-o do constrangimento de ter que pedir para ela ir embora. Mas lá estava ela, acordada, observando. A chuva que ainda caía mansamente através da janela havia se coberto com uma das mantas que ele deixara na véspera, e seus cabelos, agora secos, emolduravam um rosto que ele não havia notado direito na escuridão da tempestade. "Bom dia", disse ele, desconfortável com a própria formalidade. Patrícia se virou, e pela primeira vez ele pôde ver seus olhos com clareza. Eram castanhos, profundos, e carregavam uma determinação que contrastava com a fragilidade de sua situação. "Bom dia, obrigada pela hospitalidade. Vou sair assim que a chuva diminuir." Murilo assentiu, tentando ignorar o tom educado mais distante dela. Dirigiu-se à cozinha, uma área gourmet que mais parecia cenário de revista, toda equipada com eletrodomésticos, que ele raramente usava. Geralmente tomava café fora ou pedia para a governanta preparar, mas Carmen só vinha 3 vezes por semana. O silêncio pesava entre eles enquanto ele preparava café na máquina italiana. O aroma forte preencheu o ambiente, e ele se pegou servindo 2 xícaras automaticamente. "Aceita?" ofereceu, estendendo uma das xícaras de porcelana. Patrícia hesitou. "Não precisa se incomodar. Já está pronto." Ela aceitou a xícara, segurando-a com as 2 mãos como se fosse um tesouro. Murilo notou que ela havia dobrado a manta cuidadosamente, deixando o sofá exatamente como estava antes. "Você tem família, alguém que possa ajudar?" Ele, sem conseguir conter a curiosidade, Patrícia tomou um gole do café antes de responder. "Não. Meus pais morreram quando eu tinha 17 anos. Acidente de carro. Desde então me viro sozinha." A simplicidade com que ela disse isso fez Murilo se sentir estranhamente pequeno. Ele havia herdado sua fortuna, construído sobre o que o pai deixara. Nunca precisara se virar sozinho. Nunca enfrentara o mundo sem uma rede de segurança. E o pai da criança? O rosto dela se endureceu por um instante. "Não existe. Pelo menos não para nós." Murilo percebeu que havia tocado em uma ferida ainda aberta. "Desculpe, não devia ter perguntado. Não tem problema. É uma pergunta óbvia." Ela passou a mão pela barriga instintivamente. Diego achou que ser pai não combinava com os planos dele. Preferiu desaparecer. A amargura na voz dela era palpável, mas havia algo mais. Uma força que Murilo não esperava encontrar em alguém na situação dela. "Que tipo de trabalho você fazia?" continuou ele, tentando entender como alguém chegava ao ponto de ficar na rua vendedora em uma boutique nos Jardins. 10 anos trabalhando lá, sempre pontual, sempre dedicada, mas a dona disse que uma barriga de 7 meses não passava a imagem elegante que a loja precisava. Patrícia riu sem humor. Aparentemente, gravidez não combina com alta costura. Murilo franziu o senho. Conhecia esse tipo de gente, havia crescido entre eles. "Isso é ilegal. Você pode processar." "Com que dinheiro, com que tempo?" Ela balançou a cabeça. "Advogado custa caro e eu tenho outras prioridades agora." Ele ficou em silêncio observando-a. Havia algo na postura dela que o intrigava menos. Mesmo devastada, ela mantinha a dignidade. Não implorava, não se vitimizava, apenas enfrentava a realidade com uma coragem que ele não sabia se teria na mesma situação. "Olha", disse Patrícia, levantando-se com cuidado, "eu sei que isso é estranho para você. Não deve estar acostumado com situações assim. Vou embora assim que conseguir um lugar para ficar." "Para onde?" A pergunta saiu antes que ele pudesse se conter. Patrícia parou, claramente sem resposta. "Ainda não sei, mas vou descobrir." Murilo a observou caminhar até a janela, a mão apoiada nas costas, o peso da gravidez evidente em cada movimento. Lá fora a chuva continuava caindo, transformando o jardim em um mar de lama. Por que ele se importava? Não fazia sentido. Havia passado os últimos 10 anos construindo uma vida ordenada, previsível, longe dos problemas alheios. Apiosa Traco. De Renata menos que o deixara por seu melhor amigo. Assim que descobriu que a herança não era tão grande quanto imaginava, menos ele havia decidido que era melhor viver sozinho. Mas havia algo naquela mulher que mexia com ele. Talvez fosse a força silenciosa, ou a recusa em aceitar a pena, ou talvez fosse apenas a humanidade que ele havia esquecido que existia. "A chuva não vai parar tão cedo", disse ele, olhando as nuvens escuras. "Segundo a previsão, deve chover pelos próximos 3 dias." Patrícia não respondeu, mas ele viu seus ombros tensionarem. "Tem um chalé nos fundos da propriedade", continuou, surpreso com suas próprias palavras. "Pequeno, mas confortável. Costumava ser a casa da caseira, mas está vazio há anos. Se quiser, pode ficar lá até a situação se resolver." Ela se virou,
os olhos arregalados de surpresa. Por quê? Era uma pergunta simples, mas Murilo não tinha uma resposta simples. Por que estava oferecendo isso? Por que se importava? Por que... Ele hesitou, procurando uma explicação lógica. Porque você está grávida e não deveria estar na rua. E porque tenho espaço sobrando. Patrícia o estudou em silêncio, como se tentasse decifrar suas intenções. Não aceito caridade, não é caridade. É senso comum. E o que você quer em troca? A pergunta o atingiu como um tapa. Claro que ela desconfiaria menos uma mulher sozinha e vulnerável tinha que desconfiar. Nada, disse ele. E foi sincero. Absolutamente nada. Só, não quero encontrar você morta de frio na minha porta. O silêncio se estendeu entre eles, pesado de significados não ditos. Finalmente, Patrícia assentiu. Apenas até eu conseguir me organizar. Alguns dias, no máximo. Alguns dias, concordou ele, sem saber por que sentia que estava mentindo. Enquanto a conduzia através do jardim encharcado até o pequeno chalé de pedra, Murilo se perguntou em que estava se metendo. Havia passado tanto tempo evitando complicações, e agora havia convidado uma estranha grávida para morar em sua propriedade. Mas quando viu o alívio no rosto dela ao entrar na casinha aconchegante com sua lareira e móveis rústicos, soube que havia tomado a decisão certa. Pelo menos esperava que sim. 3 dias haviam se passado desde que Patrícia se instalara no chalé, e Murilo descobriu que sua rotina meticulosamente organizada havia sido sutilmente invadida. Não de forma intrusiva, menos ela mantinha sua palavra de não incomodar, mas de maneiras pequenas e inexplicáveis que o deixavam inquieto. O jardim, antes selvagem e abandonado, mostrava sinais de cuidado. As ervas daninhas próximas ao chalé haviam sido arrancadas, e ele havia flagrado regando as plantas que sobreviveram ao abandono dos últimos anos. Quando questionada, ela apenas disse que precisava se manter ocupada. Não posso ficar parada, esperando que a vida se resolva sozinha, explicou, secando as mãos no avental improvisado. Murilo a observava da janela do escritório, intrigado. Havia algo reconfortante na presença dela, uma energia vital que ele não sentia há muito tempo. A mansão, sempre silenciosa e fria, parecia respirar diferente. Na quinta-feira, quando chegou do trabalho e encontrou o aroma de algo caseiro vindo da cozinha, Patrícia estava lá, preparando um ensopado simples com os ingredientes que encontrara na despensa. Espero que não se importe, disse ela, sem levantar os olhos da panela. Encontrei estes legumes que iam estragar, e pensei, não preciso cozinhar para mim, não estou cozinhando para você. Estou cozinhando para mim. E sobrou. A resposta veio acompanhada de um meio sorriso que o desarvorou completamente. Eles jantaram em silêncio, mas era um silêncio diferente dos primeiros dias. Menos tenso, mais companheiro. Murilo não conseguia lembrar da última vez que havia comido uma refeição caseira. Renata sempre preferia restaurantes, e depois que ela partiu, ele havia se acostumado com comida pronta ou entregues. Bom, admitiu, e viu o rosto dela se iluminar discretamente. Foi na sexta-feira que a tempestade chegou com força total. O vento uivava entre as árvores do jardim, e os trovões faziam as janelas tremularem. Patrícia estava na varanda do chalé, quando Murilo apareceu com uma xícara de chá quente. Achei que poderia precisar, disse ele entregando a xícara. Obrigado. Ela aceitou o chá, e eles ficaram lado a lado, observando a fúria da natureza. Sempre gostei de tempestade. Há algo purificador nelas, Murilo a observou de soslaio, como se o mundo tivesse livrando de tudo que não presta, lavando as dores, os erros, as mágoas. Ela tomou um gole do chá. Bobagem minha, eu sei, não é bobagem. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Eu também costumava pensar assim. Costumava? Murilo hesitou. Não falava sobre Sofia há anos. Não com ninguém. Mas algo na voz suave de Patrícia o fez baixar as defesas. Minha esposa adorava tempestades. Dizia que elas eram a forma de Deus limpar o céu para começar de novo. Sua voz se tornou distante. Sofia morreu há 5 anos. Câncer. Patrícia se virou para ele, os olhos cheios de compreensão. Sinto muito. Ela era a pessoa mais otimista que eu conheci. Mesmo nos últimos dias, quando mal conseguia levantar da cama, falava sobre os planos que tínhamos, as viagens que faríamos quando ela melhorasse, os filhos que teríamos. Murilo fechou os olhos. Ela morreu acreditando que ia se curar. E você nunca se perdoou por não conseguir salvá-la. Não era uma pergunta, Patrícia havia dito com uma certeza que o abalou. Como você sabe? Porque reconheço a dor nos seus olhos, é a mesma que vejo no espelho todos os dias. Ela apoiou a mão na barriga. A diferença é que você se culpa por não conseguir mudar o passado. Eu me culpo por ter acreditado no futuro. Eles ficaram em silêncio. O som da chuva, preenchendo o espaço entre eles. Diego me prometeu o mundo, continuou Patrícia. A voz baixa, mas firme. 3 anos de relacionamento.
3 anos ouvindo sobre como seríamos felizes, sobre a família que formaríamos. Quando descobri que estava grávida, achei que ele ficaria feliz, que finalmente nossos planos se tornariam reais. O que aconteceu? Ele sumiu, literalmente. Deixou o apartamento que dividíamos, cancelou o telefone, pediu demissão do trabalho. Soube depois que tinha se mudado para o Rio de Janeiro. Patrícia riu amargamente. 3 anos da minha vida, e ele desapareceu como se eu fosse um pesadelo, do qual ele queria acordar. Murilo sentiu uma raiva estranha crescer em seu peito. Que tipo de homem abandona uma mulher grávida? Um covarde. Mas a culpa também é minha. Deveria ter percebido os sinais, as promessas vagas, os planos que nunca saíam do papel. Eu me agarrei na ilusão porque queria tanto acreditar que alguém me amava de verdade. A voz dela falhou no final, e Murilo viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela, iluminada pelos relâmpagos. Não foi culpa sua, disse ele, surpreendendo-se, com a veemência em sua própria voz. Não foi culpa sua acreditar em alguém que dizia te amar. Patrícia o olhou, e naquele momento algo mudou entre eles. A dor que ambos carregavam encontrou eco no olhar do outro, criando uma conexão que nenhum dos dois esperava. Às vezes me pergunto se vou conseguir ser uma boa mãe, sussurrou ela. Se vou conseguir dar ao meu filho o amor que ele merece. Mesmo carregando toda essa amargura, você vai, respondeu Murilo sem hesitar. Qualquer criança seria sortuda em ter você como mãe. Ela o encarou, surpresa com a convicção em sua voz. Como pode ter tanta certeza? Porque, Elbrook, as palavras certas, porque em 3 dias você trouxe mais vida para esta casa do que ela teve nos últimos 5 anos. Porque você cuida das plantas mesmo quando sua própria vida está destruída. Porque você cozinha para um estranho apenas porque os legumes iam estragar. Patrícia sentiu o coração acelerar. Ninguém havia falado com ela desse jeito. Talvez, nunca. Murilo, porque você é forte de uma forma que eu nem sabia que existia, continuou ele, se aproximando involuntariamente. E porque qualquer homem que não consegue ver isso é o maior idiota do mundo. Eles estavam muito próximos agora, apenas alguns centímetros os separando. A chuva continuava caindo, mas o mundo ao redor parecia ter parado. Patrícia podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Podia ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos, marcas de sorrisos que ele havia esquecido como dar. Você não me conhece, sussurrou ela. Conheço o suficiente. E então, sem que nenhum dos dois soubesse exatamente como aconteceu, os lábios deles se encontraram. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem perguntando, "Say era real?" Mas quando Patrícia não se afastou, quando suas mãos encontraram o peito dele, Murilo a puxou mais perto, aprofundando o beijo com uma fome que não sabia que sentia. Por um momento não havia passado nem futuro. Não havia Sofia nem Diego, não havia dor nem medo. Havia apenas eles dois. 2 corações feridos encontrando consolo um no outro. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Patricia levou a mão aos lábios, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que havia acontecido. Eu deveria. Começou ela, dando um passo para trás. Patricia, espera. Mas ela já havia se virado, entrando rapidamente no chalé e fechando a porta atrás de si. Murilo ficou parado na varanda, a chuva respingando em seu rosto, o gosto dos lábios dela ainda em sua boca. O que acabara de acontecer? E porque pela primeira vez em 5 anos ele se sentia vivo novamente. Os 3 dias que se seguiram ao beijo foram marcados por uma dança delicada de aproximação e afastamento. Murilo e Patrícia circulavam um ao redor do outro como ímãs de polaridades opostas menos atraídos, mas resistindo à força que os puxava. Ela voltara à sua rotina de cuidar do jardim e preparar refeições simples. Mas agora havia uma tensão. Sutil no art. Seus olhares se encontravam por acaso e se desviavam rapidamente, como se carregara algo proibido. Ele encontrava desculpas para aparecer no jardim menos verificar o sistema de irrigação. Podar uma árvore, qualquer coisa que o trouxesse para perto dela. Você não precisa fazer isso, disse Patrícia na manhã de terça-feira, encontrando-o, arrancando ervas daninhas próximo ao chalé. Fazer o quê? Fingir que precisa cuidar do jardim. É minha casa também, eu posso fazer. Havia uma intimidade estranha na palavra minha casa, que fez o coração de Murilo acelerar. Não, fingimento. O jardim estava mesmo precisando. Ela sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde o beijo. Bastos, milionário, cuidando de plantas às 7 da manhã. Seus amigos não acreditariam. Não tenho muitos amigos, respondeu ele. Mais honesto do que pretendia. Por escolha, por necessidade. Aprendi que a maioria das pessoas só se aproxima quando quer alguma coisa. Patrícia o observou por um momento. Depois se abaixou com dificuldade para ajudá-lo com as plantas. Nem todas as pessoas são assim. Não, você não é. O momento foi interrompido pelo som da campainha ecoando. Pela propriedade. Murilo franziu o senho. Era cedo demais para visitas de trabalho,
e ele não esperava ninguém. Fico com isso aqui, disse Patrícia, gesticulando para o jardim. Vá atender. Murilo caminhou até a casa principal, ainda com terra nas mãos, e abriu a porta para encontrar um homem desconhecido, alto, magro, com roupas caras, mas um sorriso que não chegava aos olhos. Marilo Bastos, o homem, estendeu a mão. Sou Ricardo Silva. Acredito que temos uma conhecida em comum. Não me lembro de conhecê-lo. Claro, claro. Somos conhecidos através de Patrícia Mendes. Ricardo inclinou a cabeça como se estivesse estudando a reação de Murilo. Ouvi dizer que ela tá hospedada aqui. Murilo sentiu todos os músculos do corpo se tensionarem. E quem disse isso? Ora, as pessoas falam. Uma cidade pequena, você sabe como é. Uma mulher grávida, sozinha, na casa do milionário mais solteiro da região. Ricardo riu, mas o som era desagradável. Desperta curiosidade. O que o Voca quer? Nada demais. Só queria ter certeza de que Patrícia está bem. Somos amigos antigos. Ela passou por momentos difíceis recentemente. Que o tipo do amigo? Do tipo que se preocupa com o bem-estar dela. E do bebê, claro. Ricardo olhou por cima do ombro de Murilo, como se tentasse ver o interior da casa. Diego me pediu para dar uma olhada nela. Certificar-me de que está segura. O nome de Diego fez o sangue de Murilo ferver. Diego. O mesmo Diego que a abandonou grávida. Abandonou é uma palavra muito forte. Ele precisou se afastar por motivos pessoais, mas nunca parou de se preocupar com ela. Engraçado, porque pelo que eu soube, ele desapareceu como um covarde. O sorriso de Ricardo se tornou mais afiado. Vejo que ela contou sua versão da história. Patrícia sempre foi dramática, faz parte do charme dela. Murilo deu um passo à frente. E Ricardo automaticamente recuou. Esquipem, não sei quem você é ou o que quer, mas Patrícia está sob minha proteção. Se Diego ou qualquer um de vocês se aproximar dela, terão que lidar comigo. Proteção, que interessante. Ricardo sorriu. E o que você ganha com isso? Amon. Como você não faz nada de graça? Saia da minha propriedade, agora. Claro, claro, não queremos confusão. Ricardo começou a se afastar, mas parou. Só uma coisa, Bastos. Patrícia não contou toda a verdade sobre o que aconteceu. Quando você descobrir, espero que ainda ache que vale a pena protegê-la. Murilo fechou a porta com força suficiente para fazer o vidro tremer. Suas mãos estavam tremendo de raiva. Menos uma raiva que não sentia há anos. Como ousavam vir até sua casa? Ameaçar Patrícia. Ele caminhou rapidamente até o jardim, mas encontrou o chalé vazio. Patrícia estava na varanda da casa principal, o rosto pálido, as mãos apertadas uma na outra. Você ouviu? Disse ele. Ouvi. A voz dela era um sussurro. Ricardo é amigo de Diego. Eles trabalhavam juntos na empresa de marketing antes de tudo isso. O que ele queria dizer sobre você não ter contado toda a verdade? Patrícia fechou os olhos como se estivesse reunindo forças. Porque não contei mesmo. Não completamente. Murilo sentiu uma pontada de desconfiança, mas a afastou. Então me conte agora. Diego não me abandonou apenas porque não queria ser pai. Patrícia se sentou pesadamente em uma das cadeiras da varanda. Ele me abandonou porque descobriu que eu estava investigando as atividades da Impress Daily. Eles estavam lavando dinheiro através de campanhas falsas para organizações não governamentais. Milhões de reais. Meu Deus, eu não sabia no início. Trabalhava com eles apenas como freelancer, criando campanhas visuais. Mas comecei a notar inconsistências, valores que não batiam. Quando confrontei Diego, ele me garantiu que era apenas um erro de contabilidade. Patrícia engoliu em seco, mas eu continuei investigando e aí descobri tudo: as contas falsas, os documentos forjados, as empresas fantasmas. Estava juntando evidências para entregar à Polícia Federal quando Diego descobriu. Murilo se sentou ao lado dela. O que ele fez? Me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, faria parecer que eu era cúmplice desde o início, que eu tinha ajudado a criar as campanhas sabendo que eram falsas. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. E então descobri que estava grávida. Por isso ele fugiu. Ele não fugiu por causa da gravidez. Fugiu porque sabia que eu tinha provas suficientes para destruí-lo. E porque sabia que se eu fosse presa perderia o bebê. Murilo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Onde estão as provas, guardadas num cofre? Ainda tenho tudo. Por que não entregou à polícia? Porque ele estava certo. Eu ajudei a criar as campanhas. Mesmo sem saber da fraude, minha assinatura está em todos os documentos. Sem um advogado competente, eu seria vista como cúmplice. Patrícia o encarou. E agora você entende por que Ricardo apareceu aqui. Eles querem saber se eu ainda tenho as provas, se pretendo usá-las. Murilo ficou em silêncio, processando tudo. Finalmente entendeu a dimensão do que estava acontecendo. Eles vão voltar. Sim. E quando voltarem, não será só para conversar. Patrícia se levantou.
Eu preciso ir embora, Murilo. Não posso arrastar você para isso. Não, você não entende. Essas pessoas são perigosas. Não vão hesitar em fazer mal a quem estiver no caminho. Eu disse não. Murilo se levantou também, pegando as mãos dela. Você não vai a lugar nenhum, Murilo. Você acha que vou deixar você enfrentar isso sozinha? Grávida? Sem dinheiro? Sem ajuda? Ele apertou as mãos dela. Não, não vou deixar isso acontecer. Por quê? A pergunta saiu quase como um grito. Por que você se importa tanto? Você mal me conhece. Murilo olhou nos olhos. E naquele momento soube que havia passado do ponto de não retorno. Não era mais sobre hospitalidade ou caridade. Era sobre algo muito mais profundo e assustador, porque ele hesitou, lutando contra 5 anos de muros construídos ao redor do coração. Porque você mudou tudo. Desde que chegou aqui, eu voltei a sentir, voltei a me importar, e não vou deixar ninguém te machucar. Patrícia o encarou, vendo a verdade crua em seus olhos. Ela também havia mudado. Também havia se permitido sentir algo que pensava estar morto dentro dela. Eles vão tentar nos separar, sussurrou ela. Então eles vão descobrir que escolheram o inimigo errado. Do lado de fora, as primeiras gotas de uma nova tempestade começaram a cair. Mas desta vez eles não estavam enfrentando sozinhos. Murilo não dormiu naquela noite. Ficou no escritório até altas horas, fazendo ligações para contatos que não acionava há anos. Investigadores particulares, advogados especializados em crimes financeiros, pessoas que podiam ajudá-lo a entender exatamente com o que estavam lidando. O que descobriu fez seu sangue gelar. Diego Martins não era apenas um covarde que abandonara a namorada grávida. Era peça central de uma operação de lavagem de dinheiro que movimentara mais de 10 milhões de reais nos últimos 2 anos. A empresa de marketing era apenas uma fachada para limpar dinheiro do tráfico de drogas e contrabando de armas. E Patrícia havia estado no centro disso tudo, sem saber. Na manhã seguinte, ele a encontrou na cozinha, preparando chá com mãos que ainda tremiam levemente. Ela havia passado a noite no chalé, mas pelas olheiras era óbvio que também não havia dormido. Descobriu alguma coisa, não foi? Perguntou ela sem levantar os olhos da xícara. Murilo se sentou à mesa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Diego não está apenas no Rio de Janeiro, ele fugiu do país. Há um mandado de prisão preventiva contra ele desde a semana passada. Patrícia fechou os olhos como se estivesse absorvendo um golpe físico. Mandado de prisão? Por quê? Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, sonegação fiscal. A Polícia Federal estava investigando há meses. Murilo estendeu a mão sobre a mesa, abrindo a dela. Patrícia, você salvou sua vida ao sair de lá quando saiu? Mas as campanhas... Eu criei as campanhas, Murilo. Mesmo sem saber, eu ajudei eles a... Não. A voz dele foi firme. Você foi usada... Existe uma diferença enorme entre ser cúmplice e ser vítima. A polícia não vai ver dessa forma. Vai sim. Porque você tem algo que eles precisam desesperadamente. Murilo apertou a mão dela. As evidências que você coletou podem ser a chave para desmantelar toda a operação. Patrícia encarou. Você quer que eu entregue tudo à polícia? Quero que você se livre desse peso, que pare de fugir e comece a viver de novo. E se eles não acreditarem em mim? E se acharem que eu estava envolvida desde o início? Então nós vamos provar o contrário. A certeza na voz dele a surpreendeu. Contratei o melhor advogado criminalista de São Paulo, Roberto Castilho. Ele está revisando o seu caso e garantiu que você não corre risco de ser indiciada como cúmplice. Patrícia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Por que você está fazendo isso? Porque está gastando seu dinheiro, seu tempo, correndo riscos por minha causa. Murilo ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Finalmente levantou-se e caminhou até a janela, observando o jardim que ela havia transformado. Você quer saber a verdade completa, por favor. Ele se virou para encará-la. Porque nos últimos 10 dias você me devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre. Você me devolveu a vontade de viver. Patrícia sentiu o coração acelerar. Quando Sofia morreu, eu construí estas paredes ao meu redor. Continuou Murilo, gesticulando para a mansão. Não só as físicas, as emoções. Jurei que nunca mais me permitiria sentir aquela dor de perder alguém que amo. Murilo, mas você chegou aqui encharcada, desesperada e de alguma forma conseguiu atravessar todas essas paredes. Me fez lembrar como é se preocupar com alguém, como é querer proteger, cuidar, amar alguém novamente. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Patrícia. Eu também mudei. Achei que nunca mais conseguiria confiar em alguém depois do que Diego fez. Achei que estava condenada a viver sozinha, que nenhum homem decente me quereria grávida. De outro, você estava errada. A pergunta saiu como um sussurro esperançoso. Murilo caminhou até ela, se ajoelhando ao lado da cadeira e pegando suas mãos.
Patrícia, não me importo com o passado. Não me importo que você esteja grávida de outro homem. Na verdade, já penso neste bebê como parte de nós. Se você quiser, se você me deixar fazer parte da vida de vocês. Murilo hesitou, vulnerável de uma forma que não se permitia há anos. Eu sei que é cedo demais, que tudo isso é confuso e assustador, mas eu me apaixonei por você, pela sua força, pela sua dignidade, pela forma como você transformou minha casa em um lar novamente. Patrícia soltou um soluço e se jogou. Emissus Brocos, beijando-o com uma intensidade que falava de alívio, gratidão e algo muito mais profundo. Eu também me apaixonei, sussurrou contra os lábios dele, mesmo tentando resistir, mesmo com medo. Eu me apaixonei por você. Eles ficaram abraçados por longos minutos, absorvendo a magnitude do que havia acabado de acontecer. Fenômeno. Murilo se afastou levemente. Então vamos fazer isso direito. Vamos à polícia juntos, entregamos as evidências, limpamos seu nome de uma vez por todas. E ele tocou suavemente a barriga dela, depois cuidamos do nosso bebê. Nosso bebê, se você me deixar. Se você quiser que eu seja o pai que esta criança merece ter. Patrícia segurou o rosto dele entre as mãos. Vocatem. Certeza é uma responsabilidade enorme. Não vai ser fácil. As melhores coisas da vida nunca são fáceis. Murilo sorriu, um sorriso genuíno que ela não havia visto antes. Mas eu quero tentar. Quero construir uma família com você. Quero que este bebê cresça em uma casa cheia de amor, não de silêncio e solidão. E se Ricardo e os amigos de Diego voltarem, eles não vão se atrever. Assim que entregarmos as evidências à polícia, eles vão ter problemas muito maiores para se preocupar do que com uma testemunha que cooperou com a justiça. Patrícia assentiu, sentindo pela primeira vez em meses que talvez houvesse mesmo um futuro à sua frente. Um futuro que incluía um homem que a amava pelo que ela era, não pelo que poderia dar a ele. Tem mais uma coisa, disse Murilo, de repente parecendo nervoso. O quê? Ele se levantou e foi até o escritório, voltando com uma pequena caixa azul. Patrícia arregalou os olhos. Eu sei que é cedo. Eu sei que ainda temos muito para resolver. Mas ele se ajoelhou novamente, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Patrícia Mendes, você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Patrícia olhava para o anel, depois para o homem ajoelhado à sua frente, depois para sua própria barriga. Você tem certeza? Perguntou ela, a voz embargada. Certeza de que não está sendo movido pela pena, pela situação, pelo momento? Tenho certeza de que nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Murilo sorriu. Você me devolveu minha alma, Patrícia. Deixe-me cuidar de você e do nosso bebê para o resto da vida. Ela estendeu a mão trêmula. Sim, eu quero me casar com você. Murilo deslizou o anel em seu dedo, depois se levantou para beijá-la novamente. Lá fora, o sol finalmente rompeu as nuvens que cobriam São Paulo há dias, banhando o jardim e suas vidas, com uma luz dourada e cheia. Pela primeira vez desde que se conheceram, o futuro parecia não apenas possível, mas luminoso. 2 semanas haviam se passado desde a ida à Polícia Federal. O advogado de Murilo havia cumprido sua palavra, menos Patrícia fora tratada como testemunha colaboradora, não como suspeita. As evidências que ela forneceu foram fundamentais para desmantelar não apenas a operação de Diego, mas toda uma rede de crimes financeiros que se estendia por 3 estados. Ricardo e seus comparsas haviam sido presos em uma operação no Rio de Janeiro. Diego continuava foragido, mas agora com mandado de prisão internacional. Patrícia estava oficialmente livre do passado que a assombrava, e grávida de 8 meses. Você tem certeza de que quer fazer isso agora? Perguntou Patrícia, observando Murilo medir a parede do que um dia havia sido um depósito no 2º andar da mansão. Posso continuar no chalé até o bebê nascer. Murilo desceu da escada, os cabelos desarrumados e uma mancha de tinta azul na camisa. Nas últimas 2 semanas ele havia se transformado em algo que nunca imaginou ser. Um homem obcecado por preparar o lar perfeito para sua família. Patricia, nós já conversamos sobre isso. O chalé é pequeno demais para vocês dois e fica longe demais da casa principal. E se você entrar em trabalho de parto no meio da noite? Vou correr pela chuva carregando você? Ela riu, tocando a barriga que agora parecia desafiante contra a gravidade. Você tá mais nervoso com o parto do que eu. Tô sim. E daí? Murilo caminhou até ela, colocando as mãos gentilmente em sua cintura. Tenho o direito de estar nervoso. É meu primeiro filho também. As palavras ainda a faziam se emocionar. Mesmo após 2 semanas de planejamento conjunto, de escolha de nomes, de montagem do berço, às vezes ela ainda não conseguia acreditar que tudo aquilo era real. Murilo, começou ela, mas foi interrompida por uma contração leve. Havia sentido várias nas últimas horas, mas esta foi um pouco mais intensa. O que foi? Ele a segurou imediatamente, os olhos cheios de preocupação.
Nada demais. Só uma contração de treinamento. Tem certeza? Não devíamos ligar para... O médico. Patrícia sorriu da expressão de pânico no rosto dele. Nas últimas semanas, Murilo havia se tornado um especialista em gravidez. Lia todos os livros. Anotava cada sintoma, havia decorado o caminho para o hospital e tinha uma mala pronta no carro há 10 dias. Tenho certeza, Dr. Almeida disse, que é normal nesta fase. Ainda assim, Murilo a ajudou a se sentar na poltrona que haviam colocado no meio do futuro quarto. Era uma poltrona de amamentação que ele havia encomendado especialmente, mas que por enquanto servia como posto de comando para Patrícia supervisionar a reforma. Sabe o que eu estava pensando? Disse ela, observando-o voltar a trabalhar na parede sobre a proposta de trabalho. Murilo parou de pintar. Ele havia oferecido a ela um cargo na área de marketing de sua empresa imobiliária, não por pena, mas porque havia visto o portfólio dela e ficado impressionado com a criatividade e profissionalismo. E aí, vai aceitar? Estou pensando... Ike. Ela hesitou, lutando contra a voz interna que insistia em sabotar sua felicidade. É que às vezes sinto que você está fazendo isso por obrigação, porque me pediu em casamento e agora precisa cuidar de mim. Murilo largou o pincel e se virou completamente para ela. Patrícia, quantas vezes vamos ter essa conversa? Quantas vezes forem necessárias para eu parar de me sentir como se estivesse aproveitando da sua bondade? Ele caminhou até ela e se ajoelhou ao lado da poltrona, pegando suas mãos manchadas de tinta, menos ela insistir em ajudar a pintar os detalhes menores. Olha para mim, disse ele, esperando até que ela o encarasse. Eu não sou um homem de caridade. Não te fui. Se eu ofereço alguma coisa para você é porque quero, não porque me sinto obrigado. Mas não. Me deixa terminar. Murilo apertou as mãos dela. Você quer saber por que ofereço esse emprego? Porque vi seu trabalho. Porque sei que você vai revolucionar o marketing da minha empresa. Porque preciso de alguém criativo e competente. Você é as duas coisas. Patrícia sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Ultimamente chorava por qualquer coisa. Culpa dos hormônios. E você quer saber por que estou pintando este quarto? Às 2 da tarde de uma quinta-feira, continuou ele. Porque quero que nosso filho tenha o melhor quarto do mundo. Porque quero que você se sinta em casa aqui. Porque... Ele sorriu. Porque nunca me senti tão feliz quanto quando estou construindo alguma coisa para vocês. Nosso filho, repetiu ela, maravilhada como sempre ficava quando ele dizia isso. Nosso filho, nossa família, nossa vida. Murilo se inclinou para beijar sua testa. E se você não parar de questionar se merece tudo isso, vou começar a achar que não me ama tanto quanto diz. Patrícia riu através das lágrimas. Eu amo você mais do que pensei ser capaz de amar alguém. Então para de sabotar nossa felicidade e aceita o emprego. Vamos oficializar nossa parceria em todos os sentidos. Ela estava prestes a responder quando sentiu outra contração, esta muito mais forte que a anterior. Instintivamente, levou a mão à barriga, soltando um pequeno gemido. Murilo saltou como se tivesse levado um choque. Essa não foi de treinamento. Não, não foi, concordou ela, respirando fundo. Acho que uma terceira contração veio antes que ela pudesse terminar a frase. E desta vez houve uma sensação diferente, menos como se algo tivesse se rompido. Murilo, disse ela, olhando para a poça d'água que estava se formando sob a poltrona. Acho que chegou a hora. Por um momento, Murilo ficou paralisado. Todos os livros que havia lido, todos os planos que haviam feito, toda a preparação, tudo desapareceu da mente dele. Agora, mas o quarto não está pronto. O berço ainda não foi montado. A tinta nem secou. Murilo. Patrícia riu mesmo no meio de outra contração. O bebê não vai esperar a reforma terminar. A risada dela o trouxe de volta à realidade. Ele pegou o celular, discando para o obstetra com uma mão, enquanto ajudava Patrícia a se levantar com a outra. Dr. Almeida, Emery, Bastos. O trabalho de parto começou. Sim, senhor, as contrações estão regulares. Não, ela não está com dor ainda. Quanto tempo, certo? Estamos indo para o hospital agora. Ele desligou e olhou para Patrícia, que estava se apoiando na parede, respirando profundamente através de outra contração. Vamos ter um bebê, disse ele, como se ainda não acreditasse completamente. Vamos ter um bebê, concordou ela, estendendo a mão para ele. Eu te amo, disse Murilo, entrelaçando os dedos nos dela. Eu também te amo, e agora vamos conhecer nosso filho. Enquanto saíam do quarto inacabado, menos as paredes meio pintadas, ferramentas espalhadas pelo chão, a poltrona ainda molhada, Patrícia olhou para trás uma última vez. Era imperfeito, caótico, nada como havia planejado. Era como a vida deles havia sido até ali, inesperada, desafiadora, mas cheia de amor. E ela não mudaria nada. 3 horas depois, quando o choro forte e saudável de uma menininha ecoou pela sala de parto, Murilo segurou a mão de Patrícia e soube que sua vida havia se completado de uma forma que nunca imaginara possível. Ela é perfeita, sussurrou Patrícia,
recebendo a filha nos braços. Como a mãe, respondeu Murilo, beijando a testa suada da mulher que havia transformado sua existência solitária em uma vida cheia de propósito. Lá fora, uma tempestade se aproximava de São Paulo. Mas dentro daquela sala de hospital, cercados pelo primeiro grito de vida de sua filha, eles sabiam que haviam encontrado seu porto seguro um no outro. 6 meses haviam se passado desde que Sofia Patrícia Bastos, menos batizada com o nome da primeira esposa de Murilo, numa homenagem que selara definitivamente a paz com o passado, menos chegar ao mundo com seus pulmões potentes e punhos cerrados, como se já viesse determinada a conquistar o coração de todos ao seu redor. A mansão havia se transformado completamente. Onde antes reinava o silêncio sepulcral, agora ecoavam risos coros do beba, conversas animadas e o som constante de vida acontecendo. O escritório de Murilo havia sido relocado para dar lugar a um berçário amplo e ensolarado, com janelas voltadas para o jardim que Patrícia continuava a cuidar com o mesmo carinho de sempre. "Ela tá dormindo?" perguntou Murilo. Entrando no quarto com 2 xícaras de café na mão, encontrou Patrícia na cadeira de balanço. Observando a filha no berço com aquele olhar apaixonado que não mudara desde o primeiro dia, acabou. "Tia Jo, acho que ela herdou o seu horário de dormir só às 2 da manhã." Patrícia aceitou o café sorrindo. "Mas olha só como ela está crescendo. Já consegue segurar a cabecinha sozinha." Murilo se aproximou do berço, o peito se enchendo daquele amor avassalador que ainda o surpreendia todos os dias. Sofia tinha os olhos castanhos da mãe, mas algo no formato do rosto lembrava estranhamente a ele, ou talvez fosse apenas o amor paternal criando semelhanças onde não existiam. "O advogado ligou hoje", disse ele, voltando a se sentar ao lado de Patrícia. "Os papéis da adoção estão prontos. Só faltam nossas assinaturas." Patrícia sentiu os olhos se encherem. De lágrimas menos ainda, chorava com facilidade, mas agora eram lágrimas de felicidade. "Você tem certeza absoluta? Porque depois que assinar, não há volta. Ela vai ser sua filha para sempre, com todas as responsabilidades que isso implica." "Patrícia." Murilo pegou a mão dela, girando o anel de noivado que ela usava há 8 meses. "Ela já é minha filha. Já era antes mesmo de nascer. O papel é apenas uma formalidade. Mas e se um dia você se arrepender? E se quiser ter filhos biológicos? E se..." "Ei!" Murilo a interrompeu suavemente. "Para onde foi a mulher corajosa que aceitou meu pedido de casamento grávida de 8 meses?" Patrícia riu, secando as lágrimas. "Ela está aqui. Só tá tendo um momento de insegurança maternal. Então deixa eu te lembrar de uma coisa." Murilo se levantou, estendendo a mão para ela. "Vem comigo." Patrícia deixou que ele a conduzisse até a varanda do chalé, o mesmo lugar onde haviam se beijado pela primeira vez, onde ela havia contado sobre Diego, onde ele havia admitido que estava se apaixonando. Agora, porém, a varanda estava decorada com pequenas luzes de LED que ele havia instalado algumas semanas antes, criando uma atmosfera mágica. "Lembra da primeira vez que conversamos aqui?" perguntou ele, parando no mesmo lugar onde haviam ficado naquela noite tempestuosa. "Lembro. Você estava fugindo de mim depois daquele beijo." "Eu não estava fugindo. Tava com medo." Murilo sorriu, apavorado, na verdade, porque sabia que você havia mudado tudo. "E mudei?" "Completamente." "Olha ao redor, Patrícia. Olha o que você fez com esta casa, com esta propriedade, com a minha vida." Ele gesticulou para o jardim, onde as plantas que ela havia cuidado agora floresciam exuberantes. "Quando você chegou aqui, eu estava morto por dentro, apenas existindo, não vivendo." "Murilo, deixa eu terminar, por favor." Ele respirou fundo. "Eu passei 5 anos acreditando que minha capacidade de amar havia morrido junto com Sofia, que eu estava condenado a viver o resto da vida como um fantasma, rondando esta casa vazia. E então você apareceu menos molhada, desesperada, grávida, do outro homem, e me devolveu a alma." Patrícia sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente na voz dele. Uma solenidade que ela não conseguia identificar. "Você não me devolveu apenas a capacidade de amar", continuou Murilo. "Boca me ensinou que é possível amar de forma diferente, mas não menos intensa. Que é possível honrar o passado sem viver preso nele. Que é possível construir uma família não só com sangue, mas com escolha, com dedicação, com amor." "Onde você quer chegar?" Murilo sorriu, pegando algo do bolso da camisa. "Quero chegar no fato de que há 8 meses e o perigo." Casamento num momento de impulso, movido pela paixão e pelo medo de perdê-la. Foi um pedido lindo, mas foi apressado. Patrícia sentiu o estômago se contrair. Você está se arrependendo?" "Não. Tô querendo fazer direito." "Desta vez." Murilo se ajoelhou diante dela, mas desta vez não havia desespero ou pressa.
Havia apenas certeza absoluta. Patrícia Mendes, mãe da minha filha, amor da minha vida, a mulher que me ensinou a viver novamente. Ele abriu uma pequena caixa, revelando um anel diferente do primeiro, menos ainda simples, mas gravado com pequenas flores que lembravam o jardim que ela havia cuidado. Quer se casar comigo? Não porque estamos apaixonados, não porque temos uma filha juntos, não porque passamos por dificuldades juntos, mas porque escolhemos Tidus os Deas construir essa família. Porque escolhemos nos amar não só nos momentos bons, mas também nos difíceis. Porque escolhemos ser uma família, não apenas por acaso, mas por decisão. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Patrícia agora. Marilo Bastos, você está me pedindo em casamento pela segunda vez? Estou. E desta vez, não há pressa, não há medo, não há desespero. Há apenas amor e a certeza de que quero passar o resto da vida construindo momentos como este com você. Patrícia olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo que havia aberto a porta para uma estranha numa noite de tempestade. O mesmo que havia enfrentado seu passado perigoso ao lado dela. O mesmo que havia segurado sua mão durante o parto e chorado quando Sofia nasceu. Sim, disse ela, estendendo a mão. Sim, eu quero me casar com você. Hoje, amanhã e todos os dias depois disso. Murilo deslizou o novo anel ao lado do antigo. Depois se levantou para beijá-la. Era um beijo diferente dos primeiros. Não havia urgência nem desespero. Havia apenas amor maduro, construído, em bases sólidas de confiança e escolha mútua. Tem mais uma coisa, disse ele, quando se separaram. Consegui os papéis da certidão de nascimento nova. Oficialmente, Sofia Patrícia Bastos é nossa filha. Minha filha, Patrícia soltou um soluço de felicidade. Ela vai ter o pai que merece. E nós vamos ter a família que sempre sonhamos. Eles ficaram abraçados na varanda, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu. Lá dentro, começou a chorar, reclamando atenção. Vou buscar ela, disse Patrícia, mas Murilo assegurou. Vamos buscar ela, juntos. E assim, de mãos dadas, eles caminharam de volta para casa. Não mais a mansão solitária de um homem que havia perdido a esperança, mas o lar de uma família que havia escolhido se amar contra todas as probabilidades. Enquanto Murilo pegava Sofia no colo e Patrícia preparava a mamadeira, ambos souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que não apenas sobrevivera à tempestade, mas que havia se fortalecido com ela. Lá fora, as primeiras gotas de uma nova chuva começaram a cair. Mas dentro de casa, cercados pelo choro suave de sua filha e pelo calor do lar que haviam construído juntos, eles sabiam que nunca mais teriam medo das tempestades, porque haviam aprendido que, depois da chuva, o sol sempre volta a brilhar. E às vezes, quando ele brilha, ilumina um mundo completamente novo.